Oi, gente, sejam bem-vindos ao podcast Uma Voz. Hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial. Lembram quando eu falei no vídeo anterior sobre uma conversa na minha casa, na minha mesa, com uma amiga que me inspirou a fazer esse projeto. E não poderia ser diferente. Ela é a minha primeira convidada de honra, vai estar aqui ativamente comigo, comentando os temas, trazendo aí um pouco da sua experiência na parte de terapia, de psicanálise. E é a minha amiga, né, Silvana Gonçalves, né, terapeuta. Caminhamos juntas há mais ou menos 12 anos, sim, né? Temos andado juntas. É uma alegria, uma honra poder te ter aqui. Por favor, te apresenta para o pessoal te conhecer, um pouquinho do que tu faz, um pouquinho da tua história. Bom, eu sou a amiga dos bastidores, da conversa da cozinha. Eu sou Silvana Gonçalves, psicanalista. Eu trabalho em atendimento tanto presencial como online. E tô aqui para a gente conversar um pouquinho sobre as nossas metas de 2026. É isso aí. Estávamos conversando sobre... Aproveitando, na verdade, né? Esse início de ano. Nós estamos no mês de janeiro, né? O ano recém começou. As pessoas ainda estão ali, né, pensando o que vão fazer, quais Sim. metas vão estabelecer. E a ideia desse primeiro episódio, né, é exatamente isso. É passar aí uma orientação para o pessoal, inclusive para nós também Sim. serve, né? Porque ainda não parei para, né, definir as minhas metas de 2026. Sim. Confesso que arrumando algumas coisas lá em casa, encontrei as minhas metas de 2025, né? Gente. E aí eu disse, olha só, vem cá. Peguei as anotações, tinha mais ou menos ali umas 10, 12 metas. Olha, algumas eu consegui, mas outras eu não consegui. Ainda bem que era de 2025, né? Exatamente. E aí, uma delas que eu não consegui em 2025 foi levar o marido para academia. Mas esse ano deu certo, né? Pelo menos ele começou e tá bem empenhado. Então, esse nosso primeiro papo, né? Vai ser essa nossa primeira conversa. É trazer para o pessoal esse entendimento, né? Do que é meta, como estabelecer as suas metas, como se organizar, né? Porque a gente tem tantas justificativas, né? Sim. Eu não fiz aquilo porque não tive tempo. Eu não, né? Enfim, o que as pessoas precisam lembrar, trazer a memória, vamos dizer assim, antes de estabelecer as suas metas? Uma coisa importante para pensar, a gente está o quê? Na terceira semana de janeiro. Então não é porque a gente está na terceira semana de janeiro que eu já tenho que estar com a minha meta de 2026 inteira pronta, né? O mais importante do que isso é eu ter bem estabelecido o que eu estou buscando. Eu ter metas também realistas. É que um pouco você setoriza por várias áreas, as áreas da vida, minha vida educacional, financeiro, relacionamento, e você faz uma lista gigantesca de metas e não consegue tirar nenhuma do papel. Você falou, encontrei uma lista de 2025? Sim. Eu encontrei uma lista de 2000 e... nem é bom falar. Mas encontrei uma meta de mais de 5 anos atrás e fui fazer a mesma coisa. Quanto daqui eu consegui tirar do papel? Quanto daqui eu deixei pro próximo ano? E entra muito essa questão de ter consciência do que eu tô buscando. Ter metas realistas. E particionar essas metas. Que nem a gente estava conversando antes. Se eu tenho uma meta, quero ler 12 livros nesse ano, de 2026. Eu não posso já ficar pensando quais são esses 12 livros que eu quero ler. Às vezes, eu tenho que voltar um pouquinho atrás e pensar,
eu vou ter tempo para isso? Exatamente. O que acontece quando eu estabeleço uma meta Exatamente. e eu não consigo cumprir? Aí vem a frustração. Exato. E aí eu acho que não dá certo. E aí no ano que vem eu não quero nem cumprir. Ou chega na metade do ano e eu me deparo com não fiz nada. Ou nem me lembro. Vou me lembrar no início do próximo ano, quando eu tiver que refazer as metas, né? Então, a coisa mais importante a se fazer é o que eu quero buscar? Aonde eu quero chegar? Qual área da minha vida eu preciso dar um start rápido? E aí, a partir daí, eu começo a dimensionar as minhas metas e aí depois eu começo a particionar elas, sabe? Em vez de ter um metão, Sim, eu vou não se trazendo trata- elas não mais para perto. Exato. Né? Não se trata de metas grandiosas, Sim. né? Mas sim daquilo que eu conscientemente Consigo realizar, né? consigo realizar. É isso aí. E aí vem a tal da autossabotagem, quando eu não consigo realizar as metas que eu Sim. estabeleci. Aí eu coloco lá, quero Como lidar, correr. né, com isso? É uma... Isso. E aí entra muito a tua área, né? Sim, é o que eu ouço muito. Quer ver um exemplo? Quero correr uma maratona no final de... lá para 2027. Mas eu nem entrei para academia. Eu nem tenho um condicionamento, o básico, Sim. né? E aí eu começo a colocar os empecilhos. Sim. Não, mas eu não tenho o tênis da marca tal para correr. Eu não tenho tempo para correr. Ah, não, mas eu tenho alguma questão de física para resolver primeiro. Será que eu realmente tenho um problema ou será que eu estou me auto-sabotando? Entram várias questões nisso. Entram coisas como crença limitante. Né? Eu acho que eu não consigo correr uma maratona. Eu acho que eu não consigo ler 12 livros no mês. Não, porque eu não vou ter tempo. Não, porque eu não consigo gravar um podcast. Porque eu acho que eu não vou ter capacidade. Não estou preparado. E não tem muito a ver com isso. Você tem as tuas metas lá, de ler os 12 livros. Você tem a tua meta de fazer a tua corrida. Você precisa ver o que é desculpa e o que é eu me impedindo, me auto-sabotando, o quanto aquilo é importante para mim. A única forma de você quebrar uma auto-sabotagem, basicamente, é você fazendo. Não tem outro jeito. Quero ir lá correr minha maratona, quero ler meus 12 livros, compra o primeiro livro. Compra teu primeiro par de tênis, dá a tua volta na quadra. É o primeiro passo. Não Essa pensar lá na da maratona, leitura, né, dos excessos. Às vezes as pessoas colocam como meta, como a gente estava falando, várias leituras, né? Ah, eu vou ler tantos livros. Sim. Conheço gente que, nossa, aposta assim que leu Sim. 20 livros no ano, 25 livros no ano, e aí tu vai conversar com a pessoa, tá? Me conta um pouquinho do que tu leu. Não sai nada. Não sai nada. Por quê? Porque não esmiuçou, né? Porque não teve estudou, presente no momento, exato, né? só foi aquela leitura rápida, porque eu tinha uma meta para cumprir. Exato. E aí eu não absorvi nada de conteúdo, né? Então, estabelecer metas consciente do que realmente eu posso fazer. E agora eu lembro da academia, né? Quando eu comecei. Faz 2 anos, gente, que eu tô mais, assim, regular na academia, né? Lutei muito contra, né? Achei que não ia conseguir persistir. Eu era do tipo que ia, fazia matrícula, pagava lá o salário dos funcionários, dos treinadores, né, lá. E não aparecia mais. Não tinha constância. Guria, era assim, ó, inacreditável. Inacreditável. E aí, eu disse, cara, eu não vou conseguir. Não vou conseguir. Isso aqui não é para mim. E aí faz 2 anos, pela graça, pela misericórdia, né, de Deus, assim, que eu tenho mantido uma consistência, né? Uma consistência, né? E final do ano passado, comecei na função das corridas. Gente do céu, esse negócio de corrida. Primeiro, que eu até falei comentando com uma amiga hoje, eu disse, não, vou precisar fazer uma poupança, né, guardar dinheiro para corrida. Né? Sim, porque é inscrição, é camiseta, né? Mas se tu tivesse pensado, quero correr uma maratona, quero fazer uma corrida e feito uma meta pensando nisso, talvez você não tivesse começado, né? Exato. Você precisou dar o primeiro passo. Mas foi assim. Que é permanecer na academia, no caso. Sim, esse foi o primeiro passo. Primeiro eu preciso
É uma coisa de cada vez. Uhum. Primeiro eu permaneço na academia, mantenho ali, né, regularidade, Uhum. constância, disciplina, cuido da minha alimentação, né? Porque não adianta eu malhar e não fechar a boca, Sim. né? Para depois eu agregar um outro exercício físico, né? E aí foi onde eu fui para as corridas, né? Mas ainda sou iniciante, bem iniciante. E aí o que a Denise queria fazer? Correr todos os dias. 40, 50 minutos por dia a Denise queria correr. Só que a Denise não tinha preparo Condicionamento, físico né? para isso. Uma coisa é musculação, né? Que Sim. tu vai todo dia. É questão de músculo ali, eu não entendo muito, gente, mas os educadores de educação física talvez saberiam, né, nos explicar melhor. E aí eu queria fazer a mesma coisa na corrida, achando que eu ia ter, só que não funciona assim, Sim. né? Então até eu entender que não, Denise, só um pouquinho. Ou tu intercala, né? Né? Cada um tem o seu ritmo, tem pessoas que conseguem fazer a musculação, correr, mas eu não, né? No meu caso, eu tive que diminuir a questão da corrida, né? Não, eu vou correr aqui 2 dias na semana, 3 dias na semana, os meus 40 minutos, que é o que eu consigo nesse primeiro Sim. momento. Aí Mas foi eu mais entendi, realista, né? eu entendi que eu não ia conseguir sair correndo, né? Sim. Quilômetros e quilômetros, e hoje eu consigo correr assim, 4, 5 quilômetros, é pouquinho. É coisa de iniciante, Sim. né? Mas eu já entendi que é progressivo, né? Sim. Que é aos poucos. E aí entra essa questão das Sim. metas, né? E Da é por gente isso que a gente ter. acaba ficando frustrado. Você coloca lá na frente, eu quero correr a maratona, eu quero ganhar a medalha, mas você não consegue dar a volta na quadra. Aí gera uma frustração. Exato. Agora, quando eu E consigo... o que as pessoas fazem? Desistem, né? Sim. Por quê? Porque daí Desistem. eu não trago para mais perto essa meta, né? Se eu consigo me comprometer, vou dar 4 voltas no Parcão de Cachoeirinha, que foi o que a gente estava conversando, né? Sim. Se eu consigo estabelecer uma meta mais realista, de acordo com a minha rotina, eu vou gerar em mim uma dopamina, uma alegria, de uma satisfação comigo mesmo de conseguir me vencer. Eu consegui me superar a minha limitação. Se antes não conseguia nem sair de dentro de casa, agora eu consigo dar 4 voltas no Parcão de Cachoeirinha. Uau! Exatamente. Esse é o primeiro passo. Para eu Exatamente. conseguir alcançar a meta de participar de uma maratona. Exatamente. Então, essa frase eu tive que anotar, né? Nem toda meta precisa ser grandiosa. É o que a gente Sim. está falando, né? Algumas precisam ser honesta. Sim. É conforme o meu ritmo, progredindo, Tem tudo que no me seu conhecer, né? tempo e se conhecendo. E além das metas, minha amiga, que a gente precisa estabelecer para que elas sejam realistas, para que eu consiga, né, durante o ano, cumpri-las sem frustração, sem decepção, né? Eu preciso também alinhar o que está ao meu redor. Sim, com certeza. Por exemplo, eu estabeleço metas às vezes e eu coloco outras pessoas dentro dessa meta. Ah, eu sei. Sabe? Sem o consentimento dessas pessoas. Eu compreendo todas elas. Tu tens um exemplo para... Tenho, é igual um meme que diz, né? Eu decido correr e minhas amigas vêm junto, Exatamente. né? Mas que acaba sendo bom, né? Exatamente. Se tu tá bem acompanhado, se tu tem amizades que te ajudam a melhorar, a progredir, a vencer as tuas limitações, a acabar com a autossabotagem do não tenho tempo, do não consigo. Ai, a gente inventa, para dar desculpa, a gente é campeão, né? Então, se você tá bem acompanhado, se é uma pessoa que te puxa pra frente, é bom. Às vezes a gente precisa de alguém que diga, vamos lá, acorda, vamos correr. Exato, e a outra pessoa tá ciente disso, né? Ela está de acordo para que a tua meta ela seja concretizada e tu não te frustre, né? Na verdade, deixa eu fazer um acréscimo sobre isso. Nesse ponto que tu tocou, bem interessante. Quando a gente decide estipular metas, é muito importante que, se tu não escreve as tuas metas, que você comunique para alguém. Denise, esse ano eu decidi que eu vou
fazer corrida todo dia. Denise, esse ano eu decidi que eu vou fazer academia, eu não vou falhar um dia. Então, se eu não comunicar para ti, eu tenho que escrever as minhas metas e colocar num lugar visível, porque senão vai entrar no mar do esquecimento. Quando eu tô com ela escrita, eu tô ali, ó, visualizando. Coloco lá na porta do meu roupeiro, não tem como eu esquecer. Sim. Todo dia a gente abre a porta do roupeiro. Sim. Quando eu conto para minha amiga, também, né? também funciona bastante. Quando eu conto para minha amiga, com quem eu converso sempre, e pessoas que vão me ajudar a crescer, evoluir, tá aí, tu não disse que ia ir pra academia? Exatamente. Porque a gente sempre reclama. Vem aquela cobrancinha, Exato. né? Aquela Eu decidi que eu aquela vou cobrança guardar boa. mais dinheiro esse ano. Tá aí. Você não falou que ia tirar essa meta? Isso é importante, porque daí começa a nossa autocobrança de forma produtiva, né? Não, realmente, eu assumi um compromisso comigo primeiro. Quando eu estabeleço as metas, eu assumo um compromisso comigo. Agora, quando eu verbalizo para outra pessoa, de alguma forma, Parece eu que também... a gente fica na Sim, responsa, na né? responsabilidade É de diferente, cumprir com a minha isso. palavra, né? Isso aí. Alguém tá me vendo, tô sendo vista, eu Sim. preciso ser o exemplo, né? Exato. Isso é importante. E essa questão das metas, vou te chamar de amiga, tá, amiga? Porque Já é foi. como a gente chama. Gente, desculpa aí, é amiga, é irmã, é comadre. Sim. Para a gente estabelecer as metas consciente, né? Vamos dizer assim, em paz, eu preciso que áreas da minha vida elas estejam alinhadas. Que é aquilo que a gente estava falando. O corpo, a mente e o espírito. Né? Eu quero, por exemplo, a gente está falando de exercícios físicos, né? Eu quero emagrecer. Mas a minha alimentação eu não mudei. Eu não entrei para academia, eu não estou fazendo exercício físico, eu não estou cuidando do meu corpo, mas a minha meta é emagrecer. Ou ainda, eu vou para academia, eu quero emagrecer, mas eu não cuido da alimentação. Aí a academia não funciona. Não funciona sozinho. É igual, gente, não funciona sozinho. É igual o que diz, né? Não basta só ir na academia, né? É um conjunto de coisas, na verdade, né? Esses dias eu até coloquei um post para os meus pacientes, as cinco regrinhas para a saúde mental, né? Regrinha, não gosto muito da palavra regrinhas, mas por hora vamos aceitar isso, tá? As 5 regrinhas para a saúde mental, né? Que entra para essa questão que a gente está falando de metas e de exercício físico. Eu diria que se você tem dificuldade para estabelecer metas, grava essas 5 regrinhas para a saúde mental, para a vida. Sono de qualidade. Um horário para acordar, horário para dormir, hidratação, beba água, alimentação saudável, exercício físico e vida espiritual em dia. Se tu mantém essas 5 regrinhas em dia, eu já diria que é uma boa meta para a vida, não Já só é para uma arrancada 2026. bem boa, né? Porque entra para tudo. Chega às vezes alguns pacientes para mim com crise de ansiedade mesmo. As pessoas ligam às vezes, Silvana, preciso de um atendimento agora, tu tem horário? E se eu tenho um horário, eu atendo. E a pessoa está no ápice de uma crise de ansiedade. E a primeira pergunta que eu faço, como é que tá o sono? Às vezes, relato de paciente dizendo... Ajustes, né? Exatamente. Relato de paciente, Silvana, minha vida mudou depois que comecei a me exercitar, depois que o meu sono se tornou um sono reparador. Né? Então, coisas que deveriam ser tudo natural tá e a gente... conectado, né? Exatamente. Agora eu lembrei do meu marido. Ele começou a academia agora faz umas 2 semanas, né? E muito enferrujado. É que nem engrenagem, né? Uhum. Engrenagem a gente precisa lubrificar, né? No caso dele não estava. E aí ele se queixando de muita dor no início. Na verdade, ele sempre se queixou de dores musculares, mas não por conta da academia. Daí, quando começou a academia, dor aqui, dor ali, é normal, né? Uhum. O músculo está se ajeitando, o corpo está se adaptando. E ele com muitas dores, inclusive para dormir. Não só dores da academia, mas ele já tinha dores antes. E ele se queixando muito porque não conseguia. Ou seja, o corpo estava atrapalhando o sono. Sim. Né? Então, tudo está... Não sei se vocês me entenderam, ou se eu me enrolei aqui, gente, mas... Não, sim, mas é isso mesmo, tá tudo interligado. Se eu não tiver um sono de qualidade, ali na questão de humor também, o humor fica péssimo. Tudo afeta, né? Sim. Tudo
Foge um pouco da minha Interligado. área, mas qualquer Google vai explicar para vocês. O nível de cortisol sobe. O que significa isso? Eu já fico uma pessoa bem mais irritada. Eu começo a ter uma abstinência de sono. E são coisas que se tu não tá prestando atenção, a vida tá muito assim hoje, então a gente não presta atenção nisso. Que horas que eu fui dormir? Que horas que eu vou acordar? Eu preciso ter isso organizado na minha vida. Tem pacientes pré-adolescentes que estão indo dormir 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, mexendo no celular, jogando videogame. Aí vem uma mãe desesperada porque o fulano está irritado demais, porque a fulana não me escuta. Como é que tá o sono? Ah, porque estão de férias. Ok, eles estão de férias, mas o cérebro não. O cérebro não entende se é sábado, se é domingo. Ele não entende que é janeiro e fevereiro e que não tem aula. Eles precisam de, principalmente criança, imagina adulto, nós também precisamos ter um horário do sono para ser reparador. Se você vai pesquisar o que acontece no corpo enquanto a gente está dormindo, eu vou ser simplista aqui. Às vezes, quando você acorda de manhã e você vai olhar o teu celular e vai abrir o WhatsApp, ele tá assim, ó, fazendo backup. Sim. É basicamente isso que acontece com o nosso corpo quando a gente tá dormindo, sabe? Toxinas estão sendo liberadas, tem coisas sendo reorganizadas dentro de nós. Tudo que é excesso mental, estresse que aconteceu no dia, está sendo renovado, literalmente, ou melhor, cientificamente falando, existe um líquido que escorre dentro do nosso cérebro para fazer essa limpeza. Então, o horário do sono é importante. Se eu vou dormir tarde, eu não vou conseguir entrar num sono REM, num sono profundo, que é o sono reparador. Se eu dormir pouco também não. Aí você pega um pré-adolescente que está em formação, né? Que está muitas coisas acontecendo no corpo ainda em desenvolvimento, que está dormindo tarde. O que você acha que vai acontecer? Vai ter uma criança ansiosa, vai ter uma criança agitada, aí vai ir para um médico, a mãe vai reclamar disso, vem um diagnóstico precipitado, aí tem um TDAH, tem alguma outra coisa, e às vezes é só o básico, bem feito. Tudo bem fácil hoje né? em dia, Que a gente vem ali, aí a gente volta aqui para nossa questão das metas que a gente está falando. O básico bem feito. Talvez eu não precise de uma meta extraordinária, que nem tu falou, né? Exato. Algo muito Uma mirabolante, meta realista, né? Algo Mas que eu sei que eu consigo alcançar. Esse é o básico. Sono, hidratação, alimentação saudável. Quando eu digo alimentação saudável, não quer dizer que a gente não vai comer uma besteirinha. Sim. Mas o domínio próprio... Tem o dia do lixo, vocês sabem disso, né, gente? Exatamente. O domínio dia próprio, na semana. ter a coerência ali do que... É uma frase meio pesada que eu ouvi uma vez, mas que fez muito sentido, né? Eu não posso tratar meu corpo como uma lata de lixo, né? Exatamente. E jogar qualquer coisa para dentro, né? Exatamente. Eu tenho que ter consciência que o que eu tô colocando para dentro vai me dar uma resposta. Exato. Então, se eu coloco só porcaria para dentro... médio e longo prazo, exatamente. Se eu não mudar os meus hábitos, se eu coloco né? só porcaria para dentro, eu não vou ter disposição, eu não vou ter ânimo. Aí vai lá fazer um exame de vitaminas... Que isso é algo que eu, apesar de não ser a minha área, eu sempre pergunto para os meus pacientes. Sim, quando foi teu último exame? Fazer o meu check-up das vitaminas. Vamos tirar da meta esse ano, sim, isso daí. Sim, tá lá já. Eu sempre pergunto, quando foi o último exame que você fez? Ah, mas por quê? Já tive casos de paciente que, sua questão não é terapia. Inclusive, sua questão é falta de vitamina. É um dos conselhos que ela mais dá quando a gente tá, né, com as gurias, com as amigas reunidas, e ela pergunta, né? Sim. Vocês já fizeram? Sim. Né, o check-up das vitaminas? Eu digo, eu pergunto porque foi um caso que eu tive que, não vou dizer que me chocou, né? Mas foi algo que me impactou. Da paciente reclamar de algumas coisas, e aí você tá ali analisando, conversando, e você percebe que tem alguma coisa aqui que não tá encaixando. E aí eu vou lá e pergunto dos exames, que é algo que nem todos os psiquiatras fazem. Às vezes ele vai só no discurso, existem profissionais e profissionais, né? Então ele vai lá só no discurso da pessoa, porque eu tô mais depressivo, eu tô mais ansioso, e a pessoa já sai lá com uma receitinha. Quando na verdade a primeira coisa que deveria ser feito é, vamos fazer um exame de sangue, vamos fazer um check-up aqui, vamos ver como é que tá as coisas. E chegou para mim uma paciente certa vez, muito depressiva, sem vontade, sem libido, muito cansada. E nessas conversas, aí eu falei para ela, quero que você retorne aqui com um examezinho, com check-up. Aí ela veio, entreguei para um coleguinha, porque não é a minha área, disse para mim aí o que tem de errado aqui. Ele falou, vitamina B dela, não sei nem como é que ela tá de pé. Olha aí. E aí foi lá, fez a reposição da vitamina B, outra mulher, e não precisou mais de terapia, porque não era uma questão de terapia. Eis que nasce uma nova mulher. Sim.
Não era, ali não Impressionante. era, não que não se não que não precisasse de terapia, mas não era uma questão para ficar Terapia tanto seria um tempo, complemento ali, né? exatamente. Nesse caso. Não precisaria tanto tempo de terapia. Era uma questão fisiológica. Não era uma fisiológica, sim. Não, era uma questão do corpo que precisava de uma atenção. Não era uma De questão só manutenção. É isso emocional. aí. Se reabastecido. É Então isso. a gente está falando do corpo, né? Dos cuidados físicos, para que a gente consiga realizar essas metas nesse ano de 2026. Mas também tem outras áreas da nossa vida que a gente também precisa estar atento, né? Que é a nossa mente, né? O que que a gente com o que a gente anda se alimentando? O que que a gente anda consumindo? O que que os Sim. nossos olhos andam consumindo? O que que os nossos ouvidos estão consumindo, né? Como a gente fazer essa autoanálise, vamos dizer assim? Se policiar, se cuidar, fazer esse filtro. O que que eu estou absorvendo? Porque senão, como que eu vou realizar as minhas metas? Algumas eu preciso estar com a minha Sim. mente em dia, né? Como que a gente faz isso? Esse jogo, assim. Isso me faz lembrar do versículo bíblico que a gente estava conversando. Tem um versículo que diz assim: Senhor, ensina-me a contar os meus dias. Se a gente tem consciência de que a vida é curta, a depender do ponto que eu olho, a vida é curta. Se eu tenho isso em mente e eu consigo compreender que tenho que ter um propósito, tenho que ter uma missão, eu tô aqui para deixar um legado, uma memória, uma mensagem. Nós estamos aqui só por acaso? Se a gente tem esse entendimento, as metas elas ficam diferentes. Eu levo mais a sério aqueles 5 pilares ali que eu falei da questão da saúde mental. Porque eu entendo que é uma responsabilidade comigo, uma responsabilidade com quem me rodeia e uma Exatamente. responsabilidade como uma pessoa cristã também, né? Eu preciso cuidar da minha mente, do meu corpo, do meu espiritual. Eu acabo levando a vida mais a sério e não só deixando a vida me levar, Sim, né? como diz aquela. Enfim. Quando a gente fala em metas também, a gente está falando dessa outra área, que é a área da fé, né? Nós somos cristãs, não podemos viver no automático, né? Com uma fé automática. Também temos metas na área Espiritual, né? espiritual, né? Quais Tem que ter. são Quais as metas, vamos dizer assim, mais acessíveis? Não digo acessíveis, mas não sei, que estão ali mais. Urgentes, talvez. Aí seria uma análise espiritual. Eu botar dedinho na consciência, que tipo de cristão eu tenho sido. Eu sou um cristão. Foi como um paciente disse para mim, um adolescente, ele disse, tipo crente? Eu E Aham. aí, o que que você é? Você é crente ou é tipo crente? Então, se eu coloco o dedo na minha consciência e me questiono, eu tenho duas opções. Ou eu permaneço, só eu acreditando que eu sou cristão, mas tá todo mundo vendo, ou eu realmente foco, realmente estabeleço metas para crescimento. A Bíblia toda, ela vai mostrar que não fomos chamados para permanecer acomodados, na verdade, pelo contrário. O tempo todo ela nos chama para evoluir, para crescer. Então, sim, eu tenho que ter metas para minha vida espiritual. Eu tenho que ter meta para leitura da Bíblia, não só leitura, eu diria estudo até, né? Entender o que eu estou lendo, tanto Tanto livro, como a gente estava falando exato, antes, né? Que não como é só passar o olho. Tem uma frase que a gente estava falando esses dias, dessa questão da palavra, eu não vou lembrar agora, mas tanto livros como a palavra de Deus, elas não devem ser só olhadas examinadas. superficialmente, né? A gente passa, a gente tem Uhum.
esse hábito de passar o olho Uhum. em Aí tu cima pergunta, das você lembra que tá escrito lá? palavras. Não, eu já li. Exato. Mas não é sobre mas ler. não. Se tu vai analisar Jesus falando repetidamente, não só ele, né? Os profetas também. Examinai as escrituras. Examinar para mim, é diferente só de ler. Eu me debruço sobre aquela leitura e eu tento trazer ela para mim, aplicar para minha realidade. Obviamente, eu vou fazer uma leitura um pouquinho mais aprofundada para compreender a realidade daquela época. Eu preciso ter esse entendimento para não ficar pescando coisas no ar assim. Histórico. Compreendo aquilo, mas eu também trago aquilo. Eu preciso tornar a palavra prática. Ela precisa ser real para mim. Então, meta de leitura da palavra, meta de oração, meta de jejum também, porque aí o jejum ele não é só para a vida espiritual, ele volta lá para aquela nossa meta de cuidado físico. Se a gente vai dar uma pesquisada, você não acredita no que acontece com um período não muito longo de autofagia que o corpo vai tendo conforme você vai fazendo jejum de 12, 24 horas. Tem uma coisa que eu tava lendo lá que fala que acho que após 24 horas, não sei, tem que dar uma pesquisada para ver. De jejum, o foco melhora. E se tem uma coisa que a gente carece. Gente, eu não tentei ainda. 24 horas. Se tem uma coisa que a gente carece, é disso, Sim. de foco, de atenção, tanto para fazer a leitura, a nossa conexão, a questão de oração melhora muito também, né? Às vezes você vai ler lá o livro de Daniel, que está falando muito sobre jejum, e a nossa tendência, se você não tiver um entendimento um pouquinho mais amplo, é espiritualizar demais. O jejum, né? Eu confesso jejum de Daniel. Eu confesso que algumas décadas atrás, a questão do jejum para mim era espiritual, né? Desconhecia. Isso algumas décadas, tá? Eu tinha desconhecimento de que o jejum era importante para o corpo, né? Para desintoxicação, assim como a gente dorme e acontece uma desintoxicação, quando eu jejuo, acontece uma desintoxicação interna, né? Essa informação da importância do jejum não faz muito tempo. Não. Que veio a ser conhecida, né, das pessoas, assim, era uma informação desconhecida. Sim. Jejum era coisa de quê? De igreja, sim, né? Dos crentes. Dos crentes. Uhum. Né? Mas então eu não estava tão errada de pensar isso. Não, do benefício para o corpo em si. Não só para o corpo, mas para a mente também. Como eu estava falando ali da questão de que aumenta o foco, aumenta a concentração. Claro, aí tem que pesquisar. Gente, depois de um período, né? Jejum. Aumenta o foco, aumenta a concentração. Para estudar fica melhor. Até para orar fica diferente. Mas aí só experimentando para saber. Vamos colocar nas metas de 2026. Jejum 24 horas. Então, isso seria uns 3 pontos importantes para a vida espiritual. Que nem a gente está falando muito assim de não preciso ter metas extraordinárias, né? Além do que eu posso. Mas metas realistas, o básico bem feito. Isso aí. Né? Isso é importante. Tá, então quando a gente fala a gente tem falado até agora, estar consciente das metas que eu vou colocar primeiro no papel, né? Não sei onde que você vai colocar, no bloco de notas, no papel, mas estar consciente das metas realistas. Né? E aí você não precisa fazer que nem eu fiz o ano passado, que eu escrevi lá 12, 13 metas e acho que cumpri a metade delas. Inclusive, coloquei meu marido no meio, né? Mas deixa eu fazer uma consideração no que tu está falando. Eu acho que você esqueceu, porque eu lembro que você colocou... Eu estava lá quando ela escreveu as metas dela. E tinha mais umas amigas juntos. A gente fez as metas. Exatamente. A questão foi que a gente escreveu num caderno. Isso. Aí agora, pensando melhor, não sei se teria sido o melhor. O ideal teria sido como a gente conversou ali, sobre colocar numa folha à parte e deixar num lugar visível. Aí a gente escreveu num caderno e o caderno ficou lá engavetado. Então, só um ponto de observação. Boa lembrança. Não lembrava disso, mas é verdade. Então, o corpo, a mente e a fé estarem alinhados, né? Com as minhas metas conscientes, de novo, né, realistas. Não, isso aqui eu consigo fazer. Né? Eu não sou super mulher, super homem, né? Eu sei até onde eu posso ir.
Quer estabelecer novas metas? Estabeleça novas metas. Quer retomar metas, né? Sim. A gente estava falando antes, que ficaram pelo caminho, retome as metas, né? Mas tenha a consciência de que, olha, isso aqui eu posso fazer. Sim. E antes de envolver outra pessoa nas minhas metas, converse com essa pessoa para ver se ela topa, Sim. né? Se ela topa tá junto comigo aí nessas metas. E outra coisa bem importante também que a gente não pode deixar de falar é sobre, ainda mais quando a gente fala com uma terapeuta, tá, gente? É sobre lutar contra as vozes internas. E são muitas. Uma voz do medo que diz que eu não vou conseguir realizar. Essa era uma voz que eu estava lutando, gente, nos últimos dias, né? Não vou conseguir fazer um podcast, não vou conseguir conversar, eu vou travar o medo, né? As vozes do medo, da dúvida, enfim, tantas outras vozes que nos paralisam, né? A gente chama isso também de crença limitante. Aquilo que me barra. Antes de eu pensar em conquistar, eu já tô ali me auto-sabotando, porque daí anda junto, né? A minha crença limitante é, tô com medo. Não vou, ou crença de incapacidade, não vou conseguir. Não sei se eu consigo. Eu vou travar. E eu já começo aí vir com autossabotagem. Ah, não vai dar tempo. Tem gente melhor não tô do preparada. Que eu. Tem muito conteúdo na internet, né? Exatamente. E assim a gente vai dando ouvido a essas vozes. Sim. E aí a gente vai deixando de novo, né, as metas de lado. Mas a minha pergunta, né, não sei se tu respondeu claramente, mas vamos de novo. Como combater a essas vozes? Né? Como que a gente luta contra elas? Exatamente como a gente está fazendo agora. É fazendo. É fazendo. Não tem outro jeito. É o exemplo que eu dei anteriormente. Eu quero emagrecer, eu quero correr. Dá uma volta na quadra. Sai primeiro da tua casa. Eu não consigo ler um livro inteiro. Começa lendo 2 páginas por dia. Ah, mas a Bíblia toda é enorme. Lê 1 capítulo por dia. Começa pequenininho. Começa. O importante é começar e permanecer. Exatamente. Ter a consistência. Mas não existe mágica. Não existe milagre para isso. O que existe, de mim exatamente. E de mim. E o que existe é o primeiro passo que precisa ser dado. Aí agora a questão mais terapêutica para destravar isso, aí entra num processo de análise mesmo, né? De você ver, às vezes tem pacientes que têm o bloqueio, tem pacientes que vieram para mim, às vezes, que eu estava vendo ali que não era uma questão tão profunda, mas a pessoa não conseguia tirar a carteira de motorista. Estava travada, já tinha tentado 3, 4 vezes, chegava na hora da prova prática e não conseguia executar. Gente, eu não tenho carteira de motorista. Ainda. Mas o que eu fiz com alguns pacientes foi começar com eles um passo a passo. Ok, como foi que você aprendeu? Eu acabei aprendendo ali, né? Aí ela falava, eu entro no carro, assim, né? Tem que colocar o cinto, tem que ajustar o retrovisor. Exatamente isso. Você vai começar passo por passo a anotar o que você precisa fazer para chegar lá. Mas não é um medo de direção no caso dessa paciente. Era um medo de incapacidade, porque demorou muito para tirar, porque já estava com a idade avançada, achava que não ia conseguir. E aí você vai trabalhando aos poucos, ajudando o paciente a ter mais confiança. Então, para tudo que você for fazer, você tem que dispensar um pouquinho de autoconfiança. E também tem uma questão assim que é mais da área da neurociência, mas como eu sou muito curiosa, eu estou sempre lá dando uma estudadinha para aprender um pouco mais. Mas o nosso cérebro ele funciona da seguinte forma, assim, amiga. Se eu acho que eu não sou capaz de conseguir alguma coisa, é como se meu cérebro dissesse assim, mas ela não está acreditando nela, então eu não vou dispensar energia para que isso aconteça. Agora, se eu começo a trabalhar a minha crença limitante, eu começo a ter mais autoconfiança. Não, eu vou conseguir. Tem muita gente dirigindo, eu também consigo. Se eu começo a trabalhar essa autoconfiança, o meu cérebro ele vai enxergar essa janela de oportunidade e eu vou começar a ter mais autoconfiança
eu vou começar a ter mais foco, eu vou começar a ter mais disciplina, aí a consistência vem, que foi o que aconteceu com você na questão da academia. Sim. Começou tendo, não, eu vou permanecer dessa vez. Isso aí. Né? Aí começou, foi Não num tem dia, escolha. foi no outro, e Lutando contra mim mesma. aí todos os começa dias. as regrinhas que você vai se impondo, né? De não se permitir pensar o contrário, né? De não permitir que essa voz seja mais alta do que o teu desejo de ter Não essa posso meta, esse deixar sonho realizado. Criar espaço, né? Exatamente. Você não pode deixar Espaço ela se dentro de sentir mim. confortável, Isso aí. senão ela te domina. E aí você não faz nada. Você continua ali só colecionando metas de décadas dentro da gaveta, né? Então, o teu desejo de realizar tem que ser maior do que o medo. Então, gente, se sentindo aí com medo, incapaz, procure a nossa amiga. Faça terapia. Faça terapia. Hoje ainda eu estava assistindo um podcast, sou fã de podcast, tá, gente? Do nosso amigo lá do Joel J. Joel J. Acho fantástico as conversas que ele tem, né, os temas que ele traz. E por coincidência, né, o assunto que ele abordava hoje nesse podcast que eu assisti tem muito a ver com o que a gente está falando aqui hoje, sem saber, tá? E aí eu anotei aqui uma frase que ele cita, não sei se a frase é dele, que ele diz assim, ó, não adianta nada reclamar dos resultados que você não tem através dos esforços que você não faz. Uau, é isso aí. Gente, olha isso, cara. Não adianta eu reclamar, mas eu não consigo, mas não sei o quê. Qual é o esforço que tu tá fazendo para alcançar isso? Sabe que Quero tem- perder tantos quilos, quero emagrecer. Qual é o esforço que tu tá fazendo para emagrecer? Tem uma frase do Freud que questiona exatamente isso. Qual é a tua responsabilidade na desordem da qual você reclama? Mais ou menos assim, né? Qual é a minha responsabilidade? Qual a minha parcela? Exatamente. E Qual é a ela minha... é grande, né? De Eita. culpa. Aí essa que é a questão, esse que é para mim o problema de não vencer a minha limitação, a culpa. Eu penso que já é bem ruim eu me sentir limitado, mas as pessoas tendem a até ficar confortável na sua limitação. Né? A gente acaba aprendendo a ficar confortável naquilo que incomoda. Mas quando vem a culpa, aí é uma coisa que começa a corroer de dentro. E você só tem duas escolhas. Ou eu mudo, ou eu permaneço no mesmo lugar. Você pode até reclamar. Mas algum dia você vai ter que escolher. Um dia a conta vai chegar. Sim. Né? Então, gente, e ele complementa dizendo, ou seja, não dá para requerer mudanças ou conquistas sem agir. Resultados só vêm de esforço. Né? Então, sem esforço, minha gente, a gente não chega em lugar nenhum. Então, 2026, aproveita, né? Início de ano, janeiro ainda, né? Talvez você não, como eu disse antes, você não tenha, né, estabelecido aí as tuas metas para esse ano de 2026, né? Janeiro ainda a gente está meio devagar, né? Fevereiro também, mas enfim, aproveita isso para definir metas, mas definir metas conscientes do que realmente você consegue fazer, o que eu consigo fazer, né? Porque eu também tô nessa com vocês, né? Então, que 2026 seja um ano assim, né? Um ano para você fazer o que tá ao teu alcance. Não querer surpreender ninguém, impressionar ninguém, né? Mas que você faça aquilo que você, né, nas suas limitações, consegue fazer. E eu acho que o papo tá bom, né? Mas acho que a gente vai ficar por aqui hoje, né? Tem muito assunto ainda dentro desse tema para ser falado. Agradeço, amiga, a tua presença de hoje, mas ela estará aqui comigo várias e várias vezes, gente. Esse é só o primeiro de muitos. Voltaremos. E muito obrigada pela sua companhia. É um prazer, né, poder estar chegando aí na sua casa, né, e poder contribuir com você nesse início de ano. Palavras, amiga? Só agradecer. Agradecer por
me ajudar a tirar essa meta do papel, me ajudar também. Aqui a gente se ajuda, Sim, gente. É muito. mútuo. Porque aqui é mais ou menos assim, ó. É uma mistura, tá? Uhum. Aqui é a coragem. Aham. Aqui Diria é ousadia, viu? ousadia. Ela diz que é ousadia. Porque aqui Sim. eu digo, não, vamos. E ela é mais... Pensante. A cabeça pensante, assim. Não, peraí. Mais Os detalhes. estrategista, né? É. Então, a gente acaba Sim, mas sou mais estrategista, mas também só que mais devagar também, né? Sim, tem que dar uma puxadinha. Tive que puxar muito, gente. Sim. Muito, assim, para ela estar aqui e lançar esse desafio, né, Sim. para ela, assim. Mas Deus sabe de todas as coisas e eu tenho certeza que tem propósito nisso. Amém. Muito além do que a gente imagina. Obrigada, amiga. E vamos continuar. Continuaremos. Gente, obrigado. Que Deus abençoe. Uma voz que representa muitas vozes.